Sejam muito bem-vindos a mais um EcoCast, o podcast do Unibrasil onde falamos de sustentabilidade de uma forma simples, mas com profundidade. Hoje nossa conversa tem como tema Beleza Sustentável, o autocuidado e empatia no Outubro Rosa. Eu sou o professor Renan. E eu sou a professora Beatriz. E para conversar com a gente hoje, nós temos uma convidada super especial, a professora Daniele Cássia. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la aqui. Ela vai conversar um pouco com a gente sobre cosméticos sustentáveis, né? Toda essa lógica da estética e cosmética com a sustentabilidade e de um evento super emocionante que aconteceu na semana passada. Exatamente. No seu curso. Então, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, Renan, Beatriz. Agradeço a oportunidade para falar um pouquinho sobre a estética num todo, né? E a questão da como que nós conseguimos associar a sustentabilidade, como que conseguiríamos colocar isso dentro da estética. E sim, existem cosméticos adequados que entram nesse quesito de preocupação com a sustentabilidade. Perfeito. E aí eu já vou começar fazendo uma pergunta dentro desse tema que eu acho que talvez puxe aí para o lado dos cosméticos, e você vai poder dizer melhor do que eu. Vamos lá. Quando a gente fala de sustentabilidade e estética, do que de fato a gente está falando? Então, Bia, nós estamos falando de um contexto geral, tanto dos cosméticos em si, do próprio produto que está na embalagem, né, quanto as próprias embalagens, porque tem alguns tipos de embalagens, que elas não são propriamente sustentáveis. Então, hoje, as indústrias cosméticas, elas têm a preocupação não só dos ativos, grande maioria já estão se preocupando com os ativos veganos, por exemplo, que faz parte de algo mais sustentável, como também as embalagens. Então, essa preocupação acaba se tornando conjunta e toda a questão das indústrias farmacêuticas, das indústrias cosméticas, perceberam a preocupação da sociedade quanto a isso. Desta maneira, eles acabaram colocando esse cuidado maior em estudos cada vez mais avançados sobre isso, né? Então, não só o cosmético em si, mas também as suas embalagens e também como fazer o descarte dessas embalagens, o descarte correto, porque não é somente na aquisição, é a aquisição, o processo da aplicação e também o descarte. Então, todo esse contexto está sendo preocupado por essas empresas. Então, sim, a estética tem todo um cuidado dentro da área cosmética, mas também de outras formas de ação, né? Que nós podemos trabalhar também dentro do convívio de uma clínica de estética, por exemplo. Como nós vamos descartar os insumos, quais insumos estamos adquirindo, quais são os insumos tóxicos para o nosso organismo. Então, todas essas preocupações faz parte da sustentabilidade. Muito detalhe, né? Porque às vezes a gente pensa só no que o consumidor final, assim, adquire. Então, não é só isso. Quando a gente pensa nas clínicas, é um impacto gigantesco. A gente tem que ter mais atenção ainda. Porque é um profissional que está ali cuidando do outro e cuidando do ambiente também. Exatamente. Então... E o que subiu muito, assim, o consumo foram os ativos vegetais. Bacana. Né? A base vegetais, por exemplo. Algumas indústrias, elas se preocupam muito com quais ativos utilizar a longo prazo. Né? Nós até conversamos sobre algumas empresas, algumas marcas que têm uma preocupação maior, principalmente em se tornar vegano, né? Sem ser testes em animais. Antes era normalizado isso, né? Testes em animais. Agora já não. Então, muitas pessoas procuram apenas o consumo de cosméticos que está livre em testes animais, né? Então, aí quando a indústria consegue gerar essa tecnologia, a primeira coisa é colocar isso no marketing, porque realmente vende. Porque as pessoas estão preocupadas com isso. Que bom, né? Que bom. Que bom. Que bom. A gente sempre fala, né? Não é só o fazer, né? É mostrar que está sendo feito. Exato. Mostrar Porque que está sendo feito te traz retorno. Exatamente, porque algumas empresas, infelizmente, ainda mentem sobre. Infelizmente. Né? Ainda O mentem. greenwashing tá aí. Isso, o greenwashing super forte. Super forte. Infelizmente. Né? Então, mas hoje, com até a ajuda da mídia, né? As pessoas conseguem perceber os testes, conseguem avaliar quais são os ativos e jogam na mídia. Então, as empresas acabam caindo e se denegrindo com isso. Então, agora está começando a ter uma preocupação de fato maior. Né? Porque sabem que se colocar uma propaganda mentirosa... Vão descobrir. Vai perceber, todo mundo vai perceber. E acaba tendo o gatilho da negatividade. Exato. E para poder recuperar isso, a marca novamente acaba sendo mais difícil do que se não tivesse publicado essa propaganda, né? Exatamente.
E agora, prof, né? Retomando continuando a conversa que a professora Beatriz falou, não podemos deixar de notar a nossa camiseta em homenagem ao Outubro né? Rosa. Lindíssima. E quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente fala de prevenção e autocuidado. Eu gostaria que a prof falasse um pouco sobre a relação entre os conceitos e as práticas de uma estética responsável e sustentável. Sim, e existe essa ligação entre a estética sustentável, né, e esse autocuidado dentro da estética. Primeiramente, nós precisamos nos preocupar com produtos biodegradáveis, com produtos veganos, ter o cuidado, como eu falei anteriormente, sobre como vamos fazer o descarte desses produtos após os atendimentos nas clínicas de estética. Então, uma clínica de estética que tem o cuidado sustentável, então procura já deixar o seu ambiente adequado para esses descartes, para esses ativos, porque nem sempre todos os ativos dá para todos os tipos de pele, para todas as pessoas. Por exemplo, os tratamentos paliativos, que nós estamos no Outubro Rosa e vale lembrar que nem toda pessoa que está no tratamento paliativo pode receber todos os procedimentos estéticos. Sim. Então, nós precisamos estar preparadas a receber essas pacientes com carinho e até onde nós podemos estar interagindo com essas pacientes. Porque como nós colocamos aqui, né, uma das mensagens da nossa camiseta, se toque, não é somente fazer o autotoque, é receber esse toque no momento de tensão, no momento de carência, no momento de medo. E a estética tem esse preparo. Então, existem massagens técnicas para pacientes paliativos também. Bacana. E com cosméticos sustentáveis, principalmente em pessoas que sofrem, né, e estão passando por essa fase paliativa. Que bacana. E quando a gente fala de Outubro Rosa, a gente tem que destacar que essa camiseta não surgiu do nada. Não, foi toda uma história. Surgiu de uma ideia incrível. E aí eu queria que você contasse um pouco mais pra gente como que surgiu a ideia da ação que vocês fizeram e explicar pros nossos ouvintes que ação foi essa, né? Como que você e suas alunas do curso de Estética e Cosmética tiveram a ideia de ir até o Hospital Erasto e fazer uma ação tão bacana na última semana? Você sabe que foi pelo ProEx, né? Que nós fizemos. Interessante. Foi sobre foi todo um projeto. Então, esse projeto teve um preparo. Porque para nós entrarmos num hospital, não dá para chegar sem saber o que vai acontecer, Exato. como as pacientes vão reagir, como as alunas vão reagir sobre algumas fragilidades que elas iriam lidar. E o mais lindo é que, assim, as alunas, elas tiveram um preparo muito bacana. Então, dentro desse preparo, foi no primeiro encontro, elas precisaram trazer pesquisas sobre a patologia, Ai, que bacana. né? O que essa mulher sofre, o impacto dessa mulher na sociedade, o impacto dessa mulher na família, né? Porque o ambiente familiar conta muito sobre essas fragilidades, porque, infelizmente, gente, vocês sabiam que 70% das mulheres se divorciam porque os maridos não conseguem, não aguentam passar junto, né, por essa situação, por essa fase, né, Deus, de vida da mulher. E com isso a fragilidade também aumenta e a carência também aumenta. Então elas precisavam se preparar, se blindar para ter forças em chegar lá e realmente ajudar, né? Realmente levar o carinho que elas precisavam. Então elas fizeram toda essa pesquisa nesse encontro. Algumas se emocionaram na hora de falar a pesquisa, né? De passar o que elas encontraram. E depois disso teve o treinamento sobre os lenços. Elas arrecadaram mais de 200 lenços. Isso eu achei incrível. Né? A turma arrecadou assim com muito carinho. Foi tudo embalado, foi tudo separado. Nós depois fizemos toda uma... nos encontramos de novo, separamos todos os lenços para que pudéssemos embrulhar e elas perceberem que não é algo usado, não, é algo novo. Então, elas tiveram lenços novos, embalados e para elas poderem escolher no dia. Foi lindo, foi lindo. Imagina. E elas se prepararam. E a camiseta foi muito bacana, não sei se eu posso contar assim, a história, mas eu cheguei no marketing pedindo um apoio no sentido assim, para eles cobrirem, porque eu achei que ia ser muito legal. Aí, nisso, o Luca, a Aline falaram, não, prof, a gente cobre. Daí a Aline perguntou, eu comentei com a Aline que as alunas iam escolher uma paleta de cor, né, que todas iam de rosa, branco e tal. E daí ela bem assim, prof, qual que é o tamanho da camiseta, né, delas? Aí eu passei, mas assim, despretensiosamente, né? Sim. Um dia antes do evento, ela veio com essa camiseta maravilhosa do curso pra da emocionar estética. todo Não, eu mundo. chorei, né? Eu chorei. Inclusive, me emocionei lá também, não só
pelas pacientes, me emocionei de felicidade por ver as meninas tão envolvidas. Porque na hora de ir embora, eu comecei a... Gente, eu tive que ficar puxando as alunas porque elas não queriam ir embora. Elas estavam envolvidas com os pacientes e ficaram. Que demais. Não queriam ir, sabe? Então, e ter todo esse esse apoio da projeto instituição também maravilhoso. primordial. Nossa, eles colocaram o totem lá pra gente, para identificar onde nós iríamos atender. Tivemos a cobertura o tempo todo. Eles, na hora dos preparos também, o João, ele foi lá e fez toda a cobertura dos preparos, dos preparativos, dos ensaios, porque foi tudo ensaiado. Então, nós ensaiamos também quem ia ficar na parte da acolhida, quem ia ficar na parte da coloração pessoal, porque elas fizeram também no dia a coloração pessoal. Bacana. Porque baseado na coloração pessoal que elas aprendem em sala de aula, que é um tipo, né, de experiência que elas vão ganhar profissionalmente, colocar em prática, né? Elas fizeram a coloração pessoal e daí, a partir disso, passava para a terceira equipe que estava preparada para oferecer os lenços baseado na sua cartela. Que elas também bacana. ganharam uma cartela de coloração, feito pelas alunas também. Foi lindo. Nossa, Foi lindo. várias etapas, tudo muito Foi. organizado. Elas fizeram cartela de cores, com as estações, com todas as cores que favorecem elas. Aí levaram os tecidos para estar realizando. Cuidaram, todas irem com o cabelo amarradinho, maquiadas, sabe, bem arrumadas, para que eles pudessem, assim, sentir a felicidade no olhar delas, né? Aquela que não acaba ali, Sim. né? E o cuidado de vocês na preparação, com certeza também passou isso para as mulheres que precisavam desse momento de carinho, Nossa. de acolhimento, né? Então, Não, todo o e processo. e realmente as pacientes sentiram, porque os feedbacks foi muito positivo, assim, da parte delas, que Demais. para mim foi o que eu falei para as alunas depois no feedback final, no nosso encontro presencial. O que valeu foi o olhar de cada paciente. O sorriso, a gargalhada, foi assim, foi lindo. Ai, que Foi demais. lindo. Que demais, emocionante de ouvir Foi. mesmo. Muito. E aí, prof, eu já emendo uma próxima pergunta. De que forma que a estética, né, ela contribui para aumento dessa autoestima dessas pacientes e também não só o enfrentamento da doença, né, mas também o enfrentamento dos dados que a prof acabou de passar, desse divórcio, talvez uma exclusão. Como que você vê o papel do profissional, deixando de lado ser somente o profissional da estética, e sim um profissional humanizado, saindo da nossa graduação Para contribuir, daqui, né, com e eles. como que a estética, né, o profissional de estética contribui para essas mulheres? É engraçado, né? Quando a gente fala a palavra estética, a gente entende algo fútil, não é mesmo? Infelizmente, Entende? ainda tem esse estereótipo. A futilidade do curso, não estudam. Ixi, já ouvimos muitos desses, né? Desses comentários que não são nada favoráveis, mas é porque realmente não conhece. Porque é muito engraçado que quando elas começam a identificar tudo que nós estudamos, bioquímica, fisiologia, anatomia, né, todo o preparo de cada região do corpo, cada músculo, nós conseguimos trabalhar com diversas maneiras, né? Dentro do visagismo, por exemplo, já vamos falar da imagem, que é a área que realmente eu também leciono, né? Quando nós cuidamos da nossa imagem, nós aumentamos a nossa autoestima. E aumentando a nossa autoestima, nós nos sentimos mais confiantes para enfrentar as dificuldades, né? Isso é científico. Então, quando nós, de maneira amorosa, leve, passamos maneiras de se embelezar, o cabelo é um dos fatores embelezadores da mulher. Não adianta, E quando a mulher percebe que está perdendo isso, ela se sente mais frágil, mas existem outras maneiras de trabalharmos esse embelezamento. Sim. Até dobraduras de lenço que possam favorecer no formato de rosto dela. Olha que né? interessante. Nós podemos trabalhar com a parte do embelezamento, na parte de maquiagem, com técnicas de maquiagem que pessoas que passam por tratamentos paliativos podem estar realizando. Né? Quais os cosméticos que elas podem estar passando, as maquiagens que elas podem estar passando. Eu até indico algumas marcas que, como eu já sei que realmente são veganas, e a taxa de alergia é muito, muito baixa. Até hoje eu não conheço, então a gente passa essas consultorias para elas. Além disso, nós também trabalhamos com técnicas de relaxamento, né? Porque o toque traz o sentido da calma,
Acolhe, né? do acolhimento. De certa forma. A cromoterapia que nós temos na estética também, Uhum. a questão visual, a aromaterapia, né? Nós podemos trabalhar tanto a laranja, o óleo essencial da laranja, da lavanda, né? Nós colocamos no ambiente todo climatizado e podemos estar trabalhando nessas pacientes para elas se sentirem mais acolhidas, elas se sentirem mais calmas, gerar esse relaxamento. Uhum. E vale lembrar, tá, gente? Não é só a paciente que sofre, porque não é toda a família também que abandona. Os que permanecem também precisam desse acolhimento. Né? Eu vejo o que eu presenciei, muitas filhas acompanhando as mães. E muitas vezes elas se esquecem, né? Elas se esquecem de tudo e se anulam. Então, nós acolhemos essas acompanhantes que nós chamamos de tutores. Né? Então, nós trabalhamos também com relaxamento. Esposos que estão tensos, não dormem, trabalham direto, depois leva a esposa no hospital. Então, nós trabalhamos com a técnica de relaxamento com ele também. Que bacana. Porque todo esse contexto faz o que? O abraço nesses pacientes, né? Então, a estética pode trabalhar na parte visual, na parte emocional e na parte corporal, né? Através de todos os sentidos, visual, olfativo, né? E o toque também. Então, lógico, a psicologia é primordial, né? Os profissionais que trabalham com a psicologia é primordial, mas fazendo um conjunto, né? Uma interdisciplinaridade de profissionais, acaba potencializando esses tratamentos. Então, lá tem de todos os níveis de profissionais, é muito bacana, e são todos voluntários. Nutricionistas, enfermeiros, os psicólogos que fazem esse acolhimento. Então, é algo muito rico, e a estética também, com todos esses quesitos. Vocês está lá presente. Contribuir um pouco mais. Inclusive, voltaremos, né? Que já fechamos uma parceria, que nós iremos lá a cada 21 dias para prestar essa consultoria para as pacientes. Que demais! Legal, né? Nossa, muito Foi legal. bem bacana. E daí nós faremos essa consultoria e também daremos aula para as pessoas que trabalham lá diariamente para estar ensinando as demais. Olha que legal, passando conhecimento adiante. A gente sempre fala disso, né? Exato. Não só aprender, mas não, dividir. Quando você divide, você aprende mais. Exatamente. Né? Você acaba aprendendo 2 vezes. E as alunas perceberam isso, porque eu vi tão lindo assim, elas ensinando, mostrando por que aquela cor que favorecia. Exatamente como a gente falava em aula, sabe? Eu até falava assim, é a palavra da prof que falou em aula, dela prof. Isso era lindo. Tá fazendo lindo efeito. E aí, pensando nessa emoção toda que foi, aparentemente, né? Só de ouvir você falar, a gente já consegue imaginar. E teve algum relato, professora, que te marcou muito, assim, um relato ou que você mesma ouviu, ou que alguma aluna sua ouviu e depois repassou no encontro presencial de vocês? Teve uma, inclusive, que se emocionou junto com a paciente lá, assim, de felicidade momentânea, nisso eu vi, mas eu estava tão emotiva que eu falei assim, eu não posso ficar aqui porque eu não vou conseguir segurar. Que teve o momento da caixinha. Uma das alunas voluntárias disponibilizou uma caixinha linda de presente, assim, de papelão rosa. E dentro ela fez várias mensagens motivadoras. E a pessoa pegava e sorteava uma mensagem. E 2 alunas ficaram responsáveis por passar essa caixinha pelo salão para ir, né? E ela lia e as alunas falavam assim, essa mensagem foi dedicada a você. É para você essa mensagem. Então, era, assim, a emoção pura. Porque daí todas as pacientes falavam, realmente, eu precisava ouvir isso hoje. Olha que legal. Sabe? Eu precisava disso hoje. Daí elas com os lenços, né? Porque já tinham sido atendidas. E uma delas, inclusive, ela falou assim, eu vim tão triste para cá, que era um dia chuvoso. E ela não estava animada para ir. Ela estava cansada, não estava disposta. E ela falou, não, mas eu vou. Né? E ela contando isso para a aluna. E a aluna também tem um familiar que está passando por esse tratamento, né? Então, ela se identificou muito com essa mulher. E aí, quando fui perceber, as 2 estavam abraçadas, emocionadas, e a minha aluna falou assim, é uma fase, toda fase passa. Então, na fase que você está agora, ela foi assim, tão preparada para responder isso, né? Toda fase passa. E a paciente falou, eu precisava ouvir isso. Né, eu precisava. E como as meninas são lindas, então, quando nós mostramos essa beleza, essa forma de atender, essa alegria, acaba
que as pessoas que estão recebendo levam isso contigo, Sim. né? Então, isso foi assim, para mim, foi a parte mais emocionante, ver como as pacientes receberam. Sim. E as tutoras também que estavam lá também receberam lenço, também receberam a consultoria, para se sentirem também valorizadas, né? Olha que bacana. E aí vocês conseguiram mostrar que a beleza vai muito além do externo, né? Vocês Muito conseguiram além do mostrar uma beleza ainda maior. Então, esse acolhimento de vocês, com certeza veio para complementar toda a parte técnica que vocês passaram ainda para elas. Não, e foi bacana porque lá tinham outros profissionais. Inclusive uma professora de dança, educadora física, que vai como voluntária também, né, nos eventos. Não a conheço. Quando eu vi, as minhas alunas estavam, porque ela estava sozinha. Olha que bacana. Olha, tipo, a aluna estava sozinha fazendo as coreografias. Quando eu olhei para o lado, 2 alunas do lado da professora, ajudando a fazer a coreografia, sabe? Todo mundo se uniu. Todo mundo. Aí tinham lá também as vovozonas, que eram 2 senhoras que elas se vestem de palhaço. Inclusive, foram presenteadas com a camiseta e ontem estavam no Pequeno Príncipe com a camiseta. Que legal! Porque elas amaram, falaram que querem a estética para elas, foram muito divertidas. Que fofas! Então, daí deu que a estética também, as meninas se uniram com as vovozonas, foi lindo, assim, foi com um grupo só que estavam naquele salão naquele dia, sabe? Virou um evento só. Foi muito bacana. Que incrível, gente. A gente ouve todos os relatos, né, prof, de uma ação tão, eu diria assim, tão verdadeira, de vocês levarem essa alegria, essa autoestima para essas mulheres que por muitas vezes sofrem, não querem sair de casa, tem todo aquela falta de carinho, e vocês conseguiram levar isso. E isso, por mais uma vez, desde o primeiro podcast que a gente fala, é sustentabilidade. A sustentabilidade não é só ambiental, é a sustentabilidade social também. E eu gostaria de saber como que você vê essa ação, que muitas vezes pode ser enxergada de uma forma desconectada ou desconexa com a sustentabilidade. Como que você consegue, prof, conectar essa ação que vocês fizeram com os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é a base da sustentabilidade hoje? Em várias formas, em várias conexões. Antes de tudo, nós aprendemos isso em sala de aula, né? E todos esses conhecimentos que nós aplicamos no dia vieram através da sala de aula com todos os seus valores. Então, nós trabalhamos os valores sociais, mostrando que elas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa que está ali. Sim. Muitas ainda estão afastadas do trabalho, outras não conseguiram se afastar por completo. Então, nós trabalhamos a sua imagem para se adequar aos outros colegas de trabalho, para elas perceberem que elas são tão boas quanto. E olha a força que elas têm, né, para esse quesito. Na questão da saúde e do bem-estar delas. Através da massagem, através do relaxamento, nós conseguimos promover um bem-estar para essas mulheres. É momentâneo, mas ele traz respingos diários posteriormente, né? E tem até uma frase que eu falava muito isso no preparo das alunas, que era: o que eu quero é que vocês apareçam lá e daqui 5 anos, 10 anos, essas pacientes falem: eu participei de um evento e umas meninas fizeram a diferença na minha vida num processo difícil, né? Então, me ajudaram a enfrentar isso. Não é fácil. Com toda certeza, elas vão passar por muitas tribulações, Sim. mas por que não passar de uma maneira leve, né? De uma maneira que dê para que elas não se sintam excluídas da sociedade. Porque vale lembrar que um dos principais assuntos abordados no Outubro Rosa é o câncer de mama. Sim. E é outro fator que a mulher também se sente muito fragilizada, né? Que é retirar as suas mamas. Como que nós conseguimos trabalhar o emocional dessa mulher? Embelezando, mostrando. Tem uma frase que é: destacar o que ela tem de belo. Lembrar essa mulher o que ela tem de belo. Porque elas esquecem. Não é apenas uma parte do corpo que vai trazer a identidade dela, né? É um contexto geral. Porque tem uma grande diferença entre o bonito e o belo. É um estereótipo, né? Então, nós lembramos essas pacientes que ela é bela e ela precisa destacar isso. E como destacar, né? Existem técnicas aprendidas em sala de aula.
E realmente isso se conecta com saúde e bem-estar, com questões de gênero. Tem tanta coisa que às vezes quando a gente vê um tema que parece, mais uma vez, fugir dos ODS, e a gente sempre traz isso aqui porque a gente tenta sair um pouco do óbvio, né? Do que já se espera de ODS, do que já se espera de sustentabilidade. E mostrar que existe esse olhar mais direcionado para o ser humano, né? E aí, para a gente encerrar nossa conversa de hoje, que mensagem, prof, você deixa para as mulheres agora nesse Outubro Rosa, todas as mulheres que estão nos escutando, nos assistindo, nesse Outubro Rosa sobre amor próprio, sobre autocuidado, a partir do que você vivenciou na semana passada lá no hospital com as suas alunas? Bom, o recado que eu deixo é: se olhe com cuidado, se olhe com amor. Lembre que o seu corpo faz parte da sua vida, faz parte da sua história. Então, se ame, se cuide, se toque, né? Mas antes de tudo, lembre que é uma fase. E se permita deixar as pessoas que estão dispostos a te ajudar por perto, né? Porque isso é essencial. Deixar as pessoas estar por perto também. E não se deixar de lado, não se deixar abater. Professora, muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. O tema encaixou perfeitamente no mês que a gente está vivendo, nesse Outubro Rosa, que a gente tanto valoriza aqui dentro também. E então, assim, toda essa sua conversa, a ação de vocês, do curso, parabéns, de verdade, muito, muito bacana. E foi muito bom poder ouvir um pouco mais sobre isso e um pouco mais também sobre o lado dos cosméticos sustentáveis, das clínicas de estética, que muitas vezes criam-se estereótipos, como você mesma disse, e a gente precisa romper com isso e mostrar a relevância disso socialmente, né? Na nossa universidade e fora dela também. Exatamente. Então, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradeço imensamente, principalmente por mostrar a oportunidade de que a estética não é algo fútil. E sim, ela pode entrar em vários quesitos, né? Que pode contribuir em vários quesitos na sociedade, não só de maneira fútil, né? Como as pessoas banalizam, mas sim de maneira emocional, social, né? E contribui no contexto geral. Com certeza. Agradeço, professora Daniele, agradeço, professora Beatriz, mais uma vez no nosso podcast. E encerramos aqui o nosso podcast no dia de hoje. Nos vemos nos próximos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.